Estamos de volta com o Tribuna Independente nessa noite que tratamos de comunicação com um dos maiores comunicadores do nosso país, Reinaldo Polito. Inclusive, o nosso Paulo tem uma boa novidade, tem assim uma surpresa para todos nós. Vamos lá, Paulo. Pois é, Dalcides, a gente está com nada menos do que 3 livros do Reinaldo Polito aqui, que no final do programa, para todo mundo que participou e ainda participar agora no final do último bloco com o William, a gente vai sortear e você pode levar para casa. São 3 livros do Reinaldo: Como Falar Corretamente Sem Inibições, Conquistar e Influenciar para Se Dar Bem com as Pessoas e Super Dicas para Falar Bem. Então, no final do nosso programa, você vai saber se você vai ser o contemplado ou não. Torcendo para que todo mundo seja contemplado, mas claro, só um vai ser o contemplado dessa noite. Dessa noite também, todos são contemplados com a alegria de recebermos o William Lopes, nosso amigo jornalista do Band Esportes. Amigo, e nosso comentarista aqui, que a gente tem o maior orgulho em dizer isso. Bom, Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Muito obrigado pelas palavras, Dalcides. Boa noite a você que está aí acompanhando a gente, a Tribuna. Uma alegria muito grande estar aqui para a gente falar um pouco de esportes, um pouco de futebol. Sempre uma alegria mesmo. Falando em esportes e futebol, deixa eu até deixar aqui as perguntas aqui ao lado. Eu quero saber da emoção desse coração quando estamos prestes a iniciar uma nova etapa no nosso Tribuna Independente. Próxima segunda-feira, 8h30 da noite. E às segundas-feiras vamos sempre procurar assim, trabalhar a questão esporte no nosso dia a dia. Está preparado para essa nova fase a partir do dia 3 de fevereiro, 8h30 da noite, das 8h30 às 10h. 8h30 às 10h, maravilha. Vai ser uma etapa muito interessante nesse aspecto, sempre com um convidado aqui para a gente falar muito sobre a carreira da pessoa, sobre o esporte no geral, seja futebol, seja outra modalidade. Uma oportunidade para você que está em casa fazer a sua participação, fazer a sua pergunta, a sua colocação para esse convidado. Então, realmente, uma etapa diferente, muito legal, está todo mundo convidado a participar e a acompanhar. Grande final da Copinha, que por sinal a Rede Vida, né, faz um trabalho maravilhoso há um bom tempo e a gente fica assim muito orgulhoso de pertencer a esse momento histórico também da Rede Vida, de incentivar cada vez mais o esporte e as diversas modalidades. Um mês intenso como foi o mês de janeiro, um mês de jovens jogadores, novos talentos. Mais uma vez o Santos se sagrou campeão e a gente fica feliz porque o Santos investe nos jovens, investe. Tem muita gente saindo da base lá, né? Tem muita gente que consegue se revelar nas categorias de base do Santos. E o Santos está fazendo um trabalho de base muito bom nesse sentido, né? Parabéns aí à base, né? As categorias de base do clube, as pessoas envolvidas, um trabalho sério. E o Santos conquistou o seu 3º título da Copinha. O Corinthians é o maior vencedor ainda em termos de edições da Copa, mas o Santos tinha um time melhor, tinha um time mais estruturado. O Corinthians se acertou ao longo da competição. O Santos fez 2-0, o Corinthians conseguiu um golzinho e aí sim inflamou-se diante da sua torcida, que era maior no Pacaembu, então, que é considerada a casa do Corinthians. A torcida jogou junto, o Corinthians teve chance até de empatar o jogo e aí, infelizmente, para os corintianos, o gol não saiu e o Santos comemorou esse título. Merecidamente pelo que o Santos fez ao longo da competição, um time muito armado, muito bom. O Oswaldo de Oliveira, o técnico do profissional, pode já conseguir puxar alguns jogadores para o time de cima, né? E aquele Stefano Yuri é muito bom jogador, no Corinthians tem o Malcom, que é muito bom jogador também. Então, sempre acaba revelando atleta nessa vitrine chamada Copa São Paulo. Antes de eu passar a pergunta para o Paulo, eu queria, na verdade, voltar num tema que você começou citando na vez passada, a respeito da Portuguesa, situação da Portuguesa nesse momento também. Mas, assim, ao longo da semana fui pensando, lendo, ouvindo 1000 comentários. Como é que nós vamos, assim, acompanhar, ou na verdade, qual é o final desse caso Portuguesa, que continua rendendo muita discussão? Eu acho que nem o autor dessa novela sabe o final, entendeu? Entendi bem. E olha, está me preocupando, porque, primeiro, vamos fazer aqui um resuminho, né? Tem uma pessoa que me falou o seguinte, e é uma fonte que eu não posso revelar,
e tem isso no jornalismo, disse o seguinte: naquele primeiro dia do julgamento, quando saiu a informação que o Everton estaria ou não suspenso, o advogado da Portuguesa não apareceu. Estava na Suíça. Quer dizer, já começa errado o negócio, né? Depois vem a história que o Everton estava suspenso e a informação não chegou para o técnico e a Portuguesa estava viajando naquele final de semana. O julgamento foi numa sexta-feira, o jogo era domingo e aí mandaram um e-mail. Aí o e-mail chegou para alguém que não repassou para outro alguém. Quer dizer, uma bagunça. Se tivesse uma pessoa lá no julgamento, a pessoa pegaria o telefone: alô, Guto, técnico da Portuguesa, não coloque o menino para jogar, que o menino está suspenso. Acabaria o problema. Agora estoura outra bomba. Um bendito e-mail comprovando que alguém lá dentro da Portuguesa se beneficiou para prejudicar a própria Portuguesa e ajudar o Fluminense. Se beneficiou financeiramente falando. Estão tentando descobrir quem é essa pessoa. Mudou diretoria. Então, vai saber. Então, vai saber e a história É vai ser longa. muito mais longa do que a gente possa imaginar. Aí a minha preocupação é a seguinte: tem um estatuto do torcedor aí que o torcedor tem que saber do regulamento do campeonato até certa data, que antes de começar o campeonato. Se passar essa data, mais problemas ainda, porque afeta exatamente o estatuto do torcedor. E se afetar, e se passar essa data, e aí? Nós vamos ter o campeonato com 21 times? A Portuguesa não cai e nem o Fluminense, aí nós vamos com 21 times. E os outros 3 que caíram? Também não vão gostar e vão entrar na briga. Então a gente pode ter um campeonato com 24 clubes. Num ano de Copa que está tudo enxuto por causa que a Copa tem que acabar tudo em maio. O Brasileirão não, o Brasileirão vai até o final do ano, mas vai parar também em maio, porque quando a seleção brasileira e as outras seleções vão se reunir para treinar. E a Copa começa em junho, termina só em julho. Então esse período não vai ter futebol. Então muita coisa vai acontecer aí ainda. E não são 1, 2, 3, nem 4 milhões que vão resolver a situação. Pois é. A informação dos 4 milhões, né, que a CBF também teria oferecido para a Portuguesa, tem mais essa que a gente falou aqui semana passada. Nossa, a coisa está muito mais complicada para se resolver e, repito, se tem algum autor aí dessa novela, nem ele sabe o final disso. Então vamos para assuntos leves, são as perguntas que estão chegando de telespectadores. Paulo já tem perguntas de você que escreveu para tribuna@redevida.com.br nessa noite de segunda-feira que estamos ao vivo. Vamos lá, Paulo. Vocês, mas eu lamento, só que a pergunta da Amanda de Belo Horizonte não é leve, ela quer continuar um pouco nessa temática. Ela quer saber do William. William, o que você acha do futebol brasileiro? Você acha que ele, em alguns aspectos, ainda é muito amador? Ela cita essa chamada 39ª rodada do Brasileirão, né? Que foi o prolongamento do campeonato nos tribunais. E ela quer saber se o campeonato brasileiro, de forma geral, se a CBF ainda é muito amadora em alguns aspectos. Eu não digo amador, eu acho que depende muito do interesse do momento. Então, tudo envolve esse interesse. Então, como é que você vai fazer alguma mudança, sendo que você tem a televisão que manda no campeonato com as transmissões? Estou dando um exemplo só. Aí você tem o interesse... Do jeito que você fala, estou dando um exemplo só, parece fictício, mas não tem nada de fictício. Não tem nada de fictício, né? É que parece que eu estou dizendo qual é o problema, né? Não é problema nenhum com televisão e tudo mais. Estou dando um exemplo. Então, assim, tudo gira em torno dos interesses. E os interesses no futebol são muito grandes. É claro que, baseado nisso, acaba virando um amadorismo tremendo, né? Só fazendo um último adendo, tem uma notícia de última hora aqui dessa noite. O Flamengo, que também está numa situação semelhante à da Portuguesa, por causa da escalação do jogador André Santos, também está recorrendo à Corte Arbitral, também não, está recorrendo, diferentemente da Portuguesa, à Corte Arbitral do Esporte, com sede na FIFA, para contestar a punição do STJD. Então também vai dar muito pano para a manga, né? E se virar mania, já viu o que vai acontecer, né? Tem também na terceira divisão, de algum lugar também já tem time entrando na justiça, STJD para cá, para lá. Enfim, cada um visa o seu interesse, cada um luta pelo seu ideal e dentro de um país
que muitas coisas não funcionam como deveria, e ainda mais no futebol que tem, né, os seus interesses destinados aí. E é impressionante a força do futebol. Eu acho que assim, vários países do mundo vivem situações semelhantes à que a gente vive aqui no Brasil. Mas o Brasil é conhecido internacionalmente como assim, o país do futebol. É impressionante como, falando em futebol, as questões do futebol, elas tomam realmente uma proporção, uma repercussão que chega a interferir no dia a dia das pessoas, no escritório, dia a dia nas famílias. A gente fala de futebol, a gente vive as emoções, as frustrações, e realmente o futebol está na alma do brasileiro. Início do campeonato, dos campeonatos estaduais. O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é o seguinte, eles estão começando campeonatos comecinho de ano, pré-temporada curta, times voltando de férias, é muito cedo para você analisar, cobrar, porque foi muito pouco tempo de treinamento, né, para você ter um ano inteiro de trabalho aí. Então é cedo, mas os estaduais estão começando. Falo do Paulista aqui sem graça nenhuma, Carioca sem graça nenhuma, não vi nada de positivo, estádios vazios. Para você ter uma noção, o público da Copinha, aliás, brilhante trabalho da Rede Vida na transmissão da Copinha esse ano, como você mesmo disse. O público da Copinha no Pacaembu, Corinthians e Santos, deu mais gente no estádio do Pacaembu do que a rodada inteira do Campeonato Carioca. Olha só que coisa, impressionante. Então os estaduais, segundo um técnico, eu falo o nome dele, não tem problema não, porque ele falou isso abertamente. O Esteban Soares disse o seguinte, que o técnico de futebol disse que os estaduais servem para derrubar técnico, só isso. Não serve mais para nada. Entendeu? Então, realmente, eles vão ainda engrenar naquela fase mais decisiva, se tiver o regulamento, em qualquer estado que seja, se tiver o regulamento do mata-mata, que aí são as partidas decisivas, aí é outro campeonato. Essa primeira fase é muito chata, essa fase de classificação. No Paulista, por exemplo, a gente sabe que cada time grande está num grupo. Claro que eles vão se classificar, então essa fase realmente é meio que amistosa para você engrenar ali na frente. Aí que os estaduais vão ficar bons em termos de partidas emocionantes e decisivas. Se os estaduais servem para derrubar técnico, me parece que um técnico que não tem perspectiva nenhuma de ser derrubado, pelo contrário, daqui a 100 dias vai anunciar os seus 23 fortes guerreiros. Filipão, Seleção Brasileira, 2014, sua análise agora já mais amadurecida, inclusive pela emergência do tempo aí que nos aproximamos velozmente de um dos momentos mais intensos que nós vamos viver, que vai ser o período da Copa do Mundo aqui no Brasil. A equipe já está formada, estamos tranquilos, temos ainda vagas disponíveis, não temos? Eu acho o seguinte, todos nós temos um pouquinho de técnico, né? Então, cada um tem uma seleção. Se você perguntar para quem está em casa ou para vocês, cada um tem uma seleção. Você tem uma seleção, com certeza. Um profundo conhecedor do futebol, você sabe disso. E você tem a sua seleção, o Paulo tem a dele, você que está em casa tem a sua também. Enfim, cada um tem uma seleção. Então, a gente agora trabalha na cabeça do Filipão, trabalha conhecendo o trabalho do Filipão. A gente que acompanha dia a dia de seleção, a gente passa a conhecer o método de trabalho de cada um. Ok, estilo, né? As características. Eu me lembro muito bem personalidade. Que eu estava num link, num ao vivo, no dia da convocação do Dunga em 2010, quando o Brasil inteiro falava assim, o Dunga vai chamar o Neymar, vai chamar o Ganso, lembra disso? Todo mundo falava disso. Aí, não é querer falar, mas eu estou só contando isso exatamente para mostrar que a gente passa a conhecer o estilo de cada técnico. Aí eu entrei ao vivo no ar e falei assim, olha, o Dunga não vai chamar o Ganso, não vai chamar o Neymar, e se ele tiver que chamar alguém para o lugar do Adriano, que estava aprontando muitas fora de campo, está aprontando até hoje, né? Então, e se ele chamar alguém para o lugar do Adriano, não é um desses meninos do Santos, vai ser o Grafite, que jogou 20 minutinhos lá na Inglaterra, num único amistoso, e que ele teve a oportunidade de estar no grupo. Batata, deu exatamente isso. Mas não é porque um sabe mais que o outro, não é isso. A gente conhece o estilo do técnico. Agora, falando do Filipão,
Filipão já tem o time na cabeça dele. Ele tem 26 jogadores. Ele vai tirar 3 da cabeça dele. Então, se algum jogador começar a despontar agora, na minha cabeça, no meu entender, conhecendo o Filipão, ele não vai botar. Ele já tem os 26 na cabeça dele para convocar 23. Entendeu? Desses 26, até o Kaká está na possibilidade de ser convocado. Na cabeça de Filipão, eu estou falando. Então, por mais que alguém comece a mostrar um grande futebol agora, não vai ter tempo para ele se ambientar ao time da seleção, porque só tem mais um amistoso. Então, dos 26, ele chama 23. Olha, falar em conhecimento, né? Hoje, assim, você está mais ainda assim, incisivo, está mais forte do que as outras vezes. Acho que já é essa preparação que você sabe que agora, segundas-feiras, a gente vai dar cada vez mais tempo e espaço para o esporte. Você já está realmente assumindo a cadeira do esporte na segunda-feira, porque está claríssimo. Seu recado está claro, não medindo palavras. Então, eu imagino assim, o que o telespectador vai encontrar na próxima segunda-feira com William Lopes, jornalista do Band Esportes e nosso comentarista aqui pela Rede Vida. É isso, amigo? É isso aí, a gente se vê. Eu já estou assim, ansioso, né? Só esse seu olhar assim, de que tenho muita coisa a dizer na próxima semana. Então, próxima semana, se lembre, você que gosta do William Lopes, você que diz assim, nossa, fico esperando as segundas-feiras. William Lopes, mais cedo, das 8h30 às 10 da noite. Amigos, rápido intervalo e eu volto com a minha mensagem da noite. Já já.